Flávia, desculpa a demora aqui de jogar de volta para você. Como é que foi esse processo que, a primeira instância, quer dizer, ainda tem um recurso ao colegiado do TRE de Goiás, mas parece bastante razoável a decisão da juíza que levou à inelegibilidade do Caiado, né? Olha, e parece razoável a decisão da juíza e parece inacreditável que um político experiente como o Caiado, conforme vocês mesmos descreveram no cenário aí desde a década de 70, 80, cometer um erro desse publicamente dessa forma. Deixa eu contar um pouquinho a história para quem não acompanhou o que aconteceu, que essa notícia é de hoje. É o seguinte, o PL, que é o partido do adversário do Sandro Mabel, na disputa pela prefeitura de Goiânia, foram os adversários nesse segundo turno em 2024, o PL entrou com uma ação acusando o Sandro Mabel e o Ronaldo Caiado, que é o seu padrinho e é o governador do estado de Goiás, de abuso de poder político e econômico, tá? De poder político, na verdade, o econômico não está na acusação, não. E para basear esse pedido, eles usam o fato de que o Caiado usou o Palácio das Esmeraldas, que é a sede do governo estadual em Goiânia, para promover jantares com aliados. Até aí, como disse nosso Vitor, se for tornar inelegível todo mundo que já usou sede de governo para fazer jantar político, não sobra um. Até acho que é verdade mesmo, embora não seja o correto nem o recomendável. Mas a questão é que a prova não é só o jantar, como se isso já não fosse talvez condenável. É que o Caiado falou coisas desse tipo aqui, abre aspas. Vocês não estão aqui como pessoa física, não. Juro. Vocês estão aqui como líderes que vocês são. E vocês colocaram seus nomes para disputar uma eleição municipal. Aí ele fala, então vocês vão lá, agradeçam os votos, e aí ele continua. Quero agradecer o voto. Eu não fui eleito, mas você, eleitor, pode saber que eu continuarei na luta política porque eu, ao ter o Sandro Mabel lá na prefeitura, eu tenho acesso para resolver os problemas da minha região. E ele vai resolver porque ele tem o apoio do governador Ronaldo Caiado. Apoio incondicional meu. E eu vou estar aqui na campanha. O Caiado falou isso para os aliados dentro do Palácio das Esmeraldas, segundo as provas do processo aí. Bem, aí, além de usar a estrutura do poder ali, né, do poder público, né, do governo de estado, que é sempre de estado e não de um governador, para fazer campanha e etc., ele, dentro dessa estrutura, recomendou, então, que os aliados garantissem que os problemas seriam resolvidos por causa dessa interlocução e tudo mais. Assim, no plano da moralidade ou da imoralidade política brasileira, eu consigo imaginar qualquer governador fazendo esse tipo de promessa para aliados, tá? Assim, não é uma coisa tão difícil. Agora, se deixar gravar fazendo essa promessa na residência oficial, ali no Palácio de Governo, são outros 500, porque aí, claro que a defesa tanto do Mabel quanto do Caiado estão negando as irregularidades, né? O Mabel, no caso, nessa primeira instância, foi condenado à cassação, né? O pedido é de cassação da chapa dele e da vice. E ele fala que é totalmente desproporcional, esse evento não tem nada a ver com a campanha, né? Aí a defesa do Caiado fala que os eventos foram reuniões institucionais sem caráter público, com o fim de parabenizar os candidatos eleitos pelo trabalho realizado, discutir estratégias para a cidade e fortalecer o diálogo entre o executivo e o legislativo. Não sei se a justiça eleitoral vai engolir essa. Agora,
O Caiado está trabalhando a sua potencial candidatura como presidenciável aí, com bastante força, já tem, pelo menos ao longo desse último ano, assim, mas antes até, né? Então, ele é um político tradicional da direita, e se aliou sem qualquer constrangimento ao bolsonarismo também, né? Assim, como quase toda a direita, eu acho que teve um ou outro mais constrangido, mas que o bolsonarismo capturou a direita toda, né? E não que tenha sido oferecida muita resistência também. E aí, agora, assim, é um cenário muito delicado, porque se a justiça eleitoral, imagine, começa a derrubar candidato da direita um a um, e mesmo eles dando motivo real, concreto, crime, cometeu crime eleitoral, como o Pablo Marçal cometeu, como o Caiado aparentemente, vamos ver o que o processo vai, né, a decisão final, as outras instâncias vão dizer, mas parece que, enfim, está difícil de negar. Como talvez o caso do Tarcísio, eu acho que esse já foi derrubado, né, daquela entrevista coletiva dele no dia da eleição, mas eu não me lembro, honestamente, até precisaríamos checar isso aqui, se alguém puder da produção aí da direção me ajudar, se o caso contra ele foi levado adiante na Justiça Eleitoral ou já foi arquivado, mas, enfim, é uma situação muito delicada essa que alguns candidatos impõem ao sistema judiciário eleitoral, porque se eles realmente cometem crimes, é óbvio que a justiça tem que puni-los. Mas aí isso retroalimenta o discurso de vitimização de uma forma que favorece o seu campo. E isso é uma bola de neve, e eles sabem disso, e eles se usam disso, se utilizam disso. Isso é método também, né? O Bolsonaro, pelo menos, usou muito isso, de forçar a mão, de forçar a barra das ações dele, para assim que a justiça viesse atrás dele, eu sou um perseguido, né? Então, é uma situação, enfim, complexa. E aí, só para eu devolver aí para você comentar, Pedro, eu queria... Porque, assim, eu tô aqui em São Paulo, eu tô longe, mas como eu tô ouvindo tudo que vocês estão falando, eu fico doida para querer dar meus pitacos aí nas opiniões de vocês. Mas aí, assim, você comentou, né, que não... Eu concordo com você que nem todo eleitor do Bolsonaro é fascista, e que essa generalização não é só tola, como ela prejudica a democracia, a evolução da conversa, a reconciliação do país, tudo isso. É diferente com relação a políticos. Uma coisa é um eleitor que tem ali só o voto ou uma eventual manifestação, uma outra eventual manifestação cívica para expressar ou não as suas ideologias, as suas escolhas, né? Um político não. Então, um político que adere não só a um governo autoritário ou, enfim, de tendências fascistas, e depois ainda permanece, mesmo depois desse governo, eu acho diferente do que um eleitor. Então, eu pontuo essa diferença com relação ao Tarcísio e aos eleitores do Bolsonaro. Mas é isso, Caiado agora tem que se explicar na justiça, a ver o que ele vai explicar. Eu não discordo de você que líder político e eleitor, obviamente, tem que ser julgado por critérios diferentes. A minha única preocupação é o seguinte, a gente precisa pacificar o país. A gente precisa voltar a conversar. Eu acho que é um problema se a gente começar a adotar um critério que a gente exclui tudo quanto é líder de direita. E o problema é que se o critério for subiu no palanque do Bolsonaro não é tolerável, acabou, não sobra ninguém, entendeu? O próprio Caiado subiu, desceu, brigou com o Bolsonaro durante a pandemia, bateu de frente, depois subiu de novo. Eu acho que tem muita coisa que faz parte do jogo político. Os políticos, na verdade, sabem fazer isso muito bem. A gente tem um problema, veja, mesmo que a gente pegue aqui o inquérito da Polícia Federal,
prova por A mais B, com diversas provas contundentes de toda sorte, que houve o planejamento de um golpe militar no Brasil, a resposta do Tarcísio foi pusilânime no Twitter, entendeu? De, não, que é um exagero, que isso. Ele saiu em defesa do Bolsonaro. Mas se você pega o Ratinho, se você pega o Zema, se você pega o Caiado, eles podem não ter feito defesas tão contundentes do Bolsonaro, mas é quase como se fizessem, entendeu? Ah, deixa pra lá, para de... Eles recusam a falar o óbvio. E o ideal seria que a gente tivesse líderes de direita que falassem isso. Não, de fato, é inadmissível tentar um golpe de Estado. O problema é que a gente não tem. Mas, Pedro, a gente viu vários exemplos de pessoas, e aí não estou falando só de políticos, mas de gente que orbitou ali no governo Bolsonaro, jornalistas, inclusive, que depois tiveram atritos com Bolsonaro e que foram defenestrados pelo bolsonarismo. Eu acho que é muito cálculo político, essa declaração do Tarcísio, a falta de veemência desses outros políticos, eles estão conversando, na verdade, com o eleitor, estão olhando lá em 2026.